Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre uma notícia que mostra mais uma vez o quanto o Brasil está com pouca moral no mundo, né? A dupla Rio-Niterói foi derrotada e o Pan-Americano de 2031 será no Paraguai, né? O Pan-Americano se refere, evidentemente, aos Jogos Pan-Americanos que acontecem a cada 4 anos também. E já aconteceram aqui no Rio de Janeiro, acho que foi 2007, se não me engano, teve já os Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro. E já teve em São Paulo também antes, e enfim. E o Rio se candidatou de novo, em conjunto com o Niterói. Eram as duas últimas finalistas, Rio-Niterói e Assunção no Paraguai. E o Rio e o Niterói perderam, né? E eu tô naquela situação que eu não sei se eu comemoro ou se eu fico triste, porque eu comemoro porque evidentemente seria uma merda aqui no Rio de Janeiro, mais confusão, mais corrupção, mais obras faraônicas e coisa e tal. E eu fico triste porque no Paraguai, né, pô, Assunção ia ser tão bacana e coisa e tal, é legal pro Paraguai, sem dúvida alguma, mas a gente sabe que esses eventos não trazem nada de bom para a cidade no final das contas. Vamos entender esse caso aqui. O ponto que eu quero fazer com vocês aqui é que o Brasil está muito mal visto no exterior, porque não é só esse caso não. A gente vai falar também sobre um outro evento lá da COP30 que foi cancelado, porque a passagem estava cara. Essa notícia foi sugerida por Peter tá chegando na classe média, Trump Tupiniquim e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que beleza, né? A cidade de Rio-Niterói em conjunto se aplicaram, né, para sediar o Pan-Americano de 2031. Que já é, sem ser o seguinte, é o próximo Pan-Americano. Teve os Jogos Pan-Americanos de 2023, que foi em Santiago, no Chile, tem agora os Jogos Pan-Americanos de 2027, então é sempre um ano depois das Olimpíadas, né? Ou, desculpa, um ano antes das Olimpíadas, né? Em 2027 vai ser em Lima, no Peru, já está decidido, e daí o próximo, então, é 2031, que será, agora a gente já sabe, será em Assunção, no Paraguai. Excelente notícia isso, né? Assim, excelente notícia pra gente aqui no Rio de Janeiro, que não vamos ter essa carga de mais um monte de corrupção, mais um monte de obras inúteis e coisa e tal aqui no Rio. E eu não sei se a notícia é tão boa assim para Assunção, no Paraguai, porque, bom, enfim, para o Paraguai é bacana porque vai ser o primeiro Jogos Pan-Americanos lá no Paraguai, né? Isso é uma coisa positiva. Por outro lado, pode esperar, vai ter imposto, vai ter obra superfaturada, sempre tem obra superfaturada nessa situação, né? Então, foi uma boa escolha, sob o ponto de vista de não ser no Rio de Janeiro. Eu fico triste por Assunção. Eu acho curioso isso, porque justamente eu recentemente falei sobre a situação de Assunção, né? Muitos brasileiros estão indo para o Paraguai exatamente por conta de diminuir impostos, né? A carga de impostos aqui no Brasil está cada vez mais alta. Em tese, você pode abrir uma empresa no Paraguai e prestar serviço aqui para o Brasil com muita facilidade. Então, é uma maneira de você pagar menos impostos, né? O Uruguai também é uma alternativa muito boa por conta dos impostos, mas o Uruguai tem um custo de vida mais alto. Então, se você pretende morar no Uruguai, pode ser mais complicado. A Argentina tem um potencial muito grande também, tá? O Milei está melhorando muito a Argentina. Mas a Argentina ainda está no processo de se consertar, né? A gente não sabe como é que vai sair a Argentina no final das contas. Enfim, o Paraguai é uma excelente alternativa, tem muita gente apostando no Paraguai. E aí o Paraguai ganhou, então, lá em Assunção, em 2031, deve ser o Pan-Americano por lá, né? O Pan-Americano tem quase todos os mesmos esportes da Olimpíada, mas é uma escala muito menor. Eu participei, eu já morava aqui no Rio em 2007, quando teve o Pan-Americano aqui no Rio de Janeiro, então eu lembro como é que foi, coisa e tal, tinha um monte de esporte, um monte de coisa, mas é muito menor do que a Olimpíada, né? A Olimpíada, que aconteceu aqui no Rio também em 2016, é muito maior, é muito mais gente que vem, muito mais atletas, muito mais infraestrutura necessária para esse tipo de coisa. Mas as duas coisas resultam na mesma história. É muita corrupção, muita obra superfaturada, muito político botando dinheiro no bolso, né? Enfim, e agora, o fato do Brasil ter perdido, né, acabou que, olha só, como é que funcionam essas eleições para Pan-Americano, também para as Olimpíadas e tudo mais? Você tem uma série de candidatos, né, as cidades candidatas, e aí elas colocam os projetos, e daí os outros países votam naqueles projetos, e como é que funciona a votação? Todo mundo vota no projeto que prefere, mas a cada rodada eles descartam o projeto que teve menos votos.
Então, no final das contas, sobraram duas cidades, que era o Rio de Janeiro e Niterói, né? Foi uma candidatura única das duas cidades, e Assunção no Paraguai. E Assunção ganhou, né? Então foi uma boa notícia aqui, ó. Teve em 63 em São Paulo e 2007 no Rio de Janeiro. Eu estava aqui no Rio nessa época já, eu participei desse negócio, quer dizer, eu vi, né? Eu vi o acontecimento, né? E nesses esportes, meio que nunca foi minha praia muito, mas enfim. O Paraguai será o 10º país a receber essa competição. Então, assim, é bom pelo lado aqui do Rio de Janeiro, que a gente se livrou dessa, é ruim pelo lado do Paraguai. Gosto muito do Paraguai, gosto muito de Assunção. É uma roubada esse negócio de Pan-Americano, meu amigo. É muito dinheiro que tu gasta a troco de bolota, né? Mas, enfim, tá aí. Agora, isso mostra um problema que tem acontecido, né? O Rio de Janeiro, e, na verdade, o Brasil, de forma geral, desde que o Lula voltou ao poder, tem sido relegado como um país meio pária do mundo, né? Ninguém leva a sério o Brasil mais, né? A cúpula dos BRICS aqui no Rio de Janeiro, eu já falei para vocês, flopou completamente. O pessoal que recebeu a concessão para o restaurante que ia atender a cúpula dos BRICS reclamou porque teve menos da metade dos pratos servidos que era a expectativa dos BRICS, porque não veio muita gente. Ok, não veio Xi Jinping, não veio Putin, isso era meio que esperado e coisa e tal, mas não veio, não mandaram delegações, as delegações foram muito pequenas, né? Por quê? Porque ninguém está levando a sério a cúpula dos BRICS no Brasil, a verdade é essa. E a mesma coisa está acontecendo também com a COP, né? A COP30 tinha um evento, um pré-COP30 que apresentaria o gigante amazônico ao mundo, que aconteceria agora no final de outubro e acabou, foi cancelado o evento, né? O evento batizado de Missão Pré-COP30 Manejo Sustentável do Pirarucu. Pirarucu, para quem não sabe, esse peixe é um peixe amazônico, acho que se não me engano, eu não sou especialista nisso não, mas é o maior peixe de água doce do mundo, realmente é um peixe grande pra caramba. Aqui, ó, tem o pessoal pescando, muita gente lá no Amazonas vive, né, da pesca do pirarucu, e haveria esse evento do manejo sustentável do pirarucu, né? Porque você pode imaginar assim, caramba, o pessoal pescando esse monte de peixe, esse peixe é tão grande que não deve ter tantos deles assim, né? E se o pessoal está pescando um monte, vai acabar os peixes, né? Mas não, eles têm lá uma parada de manejo sustentável, que bom que estão fazendo isso, acho válido, né? Enfim, iam fazer essa apresentação lá para o pessoal. Por que pararam? Por causa da passagem de avião, que ficou caro demais, né? O Lula quebrou as empresas todas no Brasil, inclusive as empresas aéreas, inventando um negócio de passagem a R$200, né? O Voa Brasil, que ninguém consegue passagem de verdade, e ao mesmo tempo quebra as empresas aéreas todas. Então o que aconteceu? A passagem para a região onde seria o evento, que seria na cidade de... é uma cidade lá no meio... Tefé. Aqui, ó, Manaus está aqui no Amazonas, né? Tefé é essa cidade aqui. É uma cidade grande no interior do Amazonas e coisa e tal, mas como a cidade do Amazonas, é típico isso, né? Não tem estrada para lá. Você tem duas opções, ou você vai de avião, tem aqui o aeroporto de Tefé aqui na região, ou você vai de barco. De barco leva 12 horas de barco, se for um barco rápido, tá? Se for barco lento, vai levar dias para sair aqui de Manaus e chegar em Tefé aqui, né? Mas um barco rápido dá para fazer em 12 horas. De qualquer forma, iam vários... Aqui, ó, o Planalto chegou a mandar várias passagens aqui, ó. O aumento expressivo do custo inviabilizou a realização da missão na data originalmente prevista, segundo o Ministério da Pesca e Agropecuária, né? Segundo eles estão dizendo aqui, eles chegaram a convidar vários diplomatas de outras cidades. Os convites chegaram a ser enviados para embaixadas e organismos internacionais sediados em Brasília, a delegação da União Europeia, de não sei o que lá, além de representações diplomáticas do Reino Unido e coisa e tal. Mas o pessoal falou, não, obrigado, R$8.000 para uma passagem de avião, tá caro, né? Ficou puxado, né? Ficou puxado. Ou seja, é a mesma lógica da COP de Belém. O pessoal tá passando, porque dois motivos. Primeiro, que tá caro pra caramba. Segundo, porque o pessoal já percebeu que não vai receber, não vai ter nada de relevante nessa COP30. E terceiro, porque o Brasil tá queimado, né? O Lula, cara, botar um pinguço corrupto na presidência do Brasil só podia dar nisso, cara. Não tem alternativa, ninguém quer se associar com esse cara, né? Fica todo mundo com o pé atrás, né? E aí dá essas merda que a gente tá vendo, né? Mas calma, porque a merda tá só começando. É o que eu falei pra vocês, o Lula, no desespero dele de se reeleger ano que vem, ainda vem muita merda aí, meu amigo. Se prepara, tá? Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.